Olá, seja bem-vindo ao módulo 2. No módulo anterior, você viu que contabilidade é a ciência que estuda e pratica as funções de orientação, controle e registro relativo aos atos e fatos da administração econômica. Além disso, o perfil, as atribuições e a atuação do profissional da área, os princípios contábeis, métodos e processo de escrituração. Então, vamos dar sequência a este conhecimento. Neste módulo, você conhecerá mais conceitos e definições acerca do universo contábil. Vamos lá? O objeto da contabilidade é controlar o patrimônio. Mas o que é patrimônio? Patrimônio é o conjunto dos bens, direitos e as obrigações. Bem, é tudo aquilo que satisfaz as necessidades humanas e pode ser avaliado economicamente. Os bens são classificados em 1. Bens permanentes. São bens que possuem vida longa e não são destinados à venda. Exemplo, veículos, máquinas e ferramentas. 2. Bens de consumo. São adquiridos para utilização dentro da empresa. Exemplo, material de expediente, material de limpeza e etc. 3. Bens móveis. São bens suscetíveis de remoção sem danos em seu estado físico e de utilização. Exemplo, veículos, animais, máquinas, móveis e equipamentos. 4. Bens imóveis. São aqueles que, se deslocados, terão que ser total ou parcialmente danificados. Exemplo, casa, terreno, edifício, reflorestamento e etc. 5. Bens corpóreos tangíveis são bens que constituem corpo físico, ou seja, possuem matéria e podem ser tocados. Exemplos, carros, máquinas, mercadorias, enfim, a grande maioria dos bens. 6. Bens incorpóreos, intangíveis, são bens que não podem ser tocados. Exemplos, marca, patente, licença de uso de direitos autorais e etc. Agora vamos ver os principais conceitos dos elementos de resultado. São os elementos representados pelas receitas e despesas que no final do exercício apontarão o resultado, podendo ser positivo, lucro chamado de superávit na contabilidade pública ou prejuízo chamado déficit na contabilidade pública. Direitos são valores de propriedade da entidade que se encontram em posse de terceiros. Exemplos, duplicatas a receber, clientes que ele já levou a mercadoria e está devendo, contas a receber, aplicações financeiras, impostos, eu tenho um crédito tributário junto ao governo e etc. Obrigações são dívidas ou compromissos de qualquer espécie ou natureza assumidos perante terceiros ou bens de terceiros que se encontram em nossa posse ou uso. Exemplos, fornecedores, duplicatas a pagar, notas promissórias a pagar, impostos a recolher, contas a pagar, títulos a pagar, contribuições a recolher e etc. Receita é a entrada de recursos financeiros geralmente proveniente da venda de bens ou serviços. Exemplo, venda de bens, venda de serviços, descontos obtidos, juros recebidos e etc. Resumindo, é somente através das receitas que a empresa obtém lucro. Despesa, caracterizada pelo consumo de bens ou serviços ou ainda pela saída de recursos financeiros sem aumento do patrimônio ou aquisição de um bem para consumo rápido. Despesa, caracterizada pelo consumo de bens ou serviços ou ainda pela saída de recursos financeiros sem aumento do patrimônio ou aquisição de um bem para consumo rápido. Portanto, sempre haverá uma despesa quando for preciso desembolsar recurso financeiro, mesmo que não seja à vista. O ativo é um grupo do balanço patrimonial que é dividido em 2 subgrupos. Ativos circulantes. Os ativos circulantes são as entradas de bens e direitos que podem ser convertidos em dinheiro em um curto prazo. São os que possuem duração menor que 12 meses. São exemplos de ativos circulantes: dinheiro em caixa, depósitos bancários, mercadorias e estoque,
dívidas de clientes, aplicações financeiras. Os ativos não circulantes são contas que só podem ser convertidas em dinheiro a longo prazo ou em um prazo maior que o exercício social do ano vigente. São os ativos fixos ou imobilizados e intangíveis. São aqueles que possuem uma duração superior aos 12 meses. Exemplo: bens patrimoniais, imóveis, máquinas, automóveis e etc. Ativos fixos. Patentes, marcas, clientes, softwares e tecnologia. Ativos intangíveis. Investimentos, empréstimos internos a membros da equipe, impostos a recuperar e outros ativos que não excedem o exercício do ano vigente. Ativos realizáveis a longo prazo. Passivo. Diferente dos ativos, os passivos representam a soma do fluxo de saída de capital. Os passivos possuem seus próprios modos que variam de acordo com a sua forma de execução. São passivos não exigíveis, o patrimônio líquido, assim como o capital dos sócios de uma empresa. Dentro dos passivos exigíveis, encontram-se os passivos circulantes e os passivos não circulantes. Passivo circulante. Os passivos circulantes representam as despesas a serem executadas dentro do ano de exercício. São exemplo de passivos circulantes: despesas com fornecedores, duplicatas a pagar, títulos, parcelas de empréstimos bancários, salários, encargos sociais e impostos. Passivos não circulantes. Os passivos não circulantes são as saídas de caixa que excedem o prazo do exercício social. São exemplos de passivos não circulantes: financiamentos e empréstimos bancários que excedam o exercício, provisão para despesas contingentes, ações trabalhistas, processos judiciais e etc. Despesas com empresas subsidiárias, controladas ou coligadas. Outras despesas que excedam o exercício. Chegamos ao final da nossa aula, mas peço que continue seus estudos através da apostila e dos conteúdos complementares. Bons estudos e até a próxima!